Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Que bom, amados, que a gente se encontra neste lugar, onde a gente possa refletir em nossas vidas, receber as informações de Deus, os conselhos, para a nossa vida crescer na presença dEle. Quero meditar com vocês em uma palavra está no livro de Judas, tem apenas um capítulo, do versículo 3 ao versículo 5, mas na verdade eu quero meditar no versículo 3, mas a gente vai ler só para a gente ter acesso a outras informações, para não ficar apenas no texto, a gente entra também no contexto. Judas, no versículo 3 ao 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça e orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada, que separa juntas e medulas, e que traz conhecimento ao homem, que tem o Teu Espírito, Senhor, e que ouve a Tua palavra, que dentro de nós, nesta hora, possa vir conhecimento de Deus, e que uma grande obra de conselho, de entendimento, possa mover através da nossa vida, não somente para nós, mas para aqueles que se aproximam de nós. Que o Teu amor traga entendimento, sabedoria e graça, e acima de tudo, crescimento espiritual, maturidade para o povo de Deus. Nós oramos por todos, para que todos recebam vida em abundância nesta hora, através da palavra que o Senhor revela para a Tua igreja. Amém, amados? Irmãos, o apóstolo Judas, ele escreve essa carta para exortar sobre os falsos profetas, sobre falsos líderes, que trazem uma palavra parecida com a palavra de Deus, mas que tem muito engano. E essa exortação que ele traz para a igreja, ele fala sobre a fé que nós recebemos pela viva palavra, porque a palavra falsificada, irmãos, ela não gera fé. Somente a palavra alicerçada em Cristo, a palavra de Cristo, é que que nasce em nós, ou que gera em nós, melhor dizendo, uma fé produtiva. Porque nós não tínhamos a fé que nós temos hoje, antigamente. Antes de Cristo, nós tínhamos apenas a fé natural, a fé que toda pessoa tem. Ele acredita que vai acordar amanhã, por falta de entendimento, ele crê que vai fazer isso ou fazer aquilo, mas ele não tem a fé que foi gerada pelo Espírito através da palavra. Porque a primeira fé que nós recebemos, porque até para conhecer a Deus, nós precisamos da fé que Ele deu. Nós não tínhamos condições de conhecê-lo,
Nós não tínhamos condições de se entregar para Ele. Nós não tínhamos condições de nada. Para começar, Ele nos deu a palavra, ela chegou até o nosso ouvido, desceu ao coração. Ele colocou uma fé em nós para a gente crer, a fé de Deus, para que nós pudéssemos se entregar. Nada é nosso, nada foi por nós. Tudo que temos e que vivemos é presente dele, é presente da graça, você crê? É presente da graça de Deus. Ninguém está aqui porque foi melhor que alguém. Todos passaram pelo mesmo caminho. Ouviu, creu, recebeu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o apóstolo Judas aqui, ele está trazendo uma palavra de exortação. Ele diz assim: eu venho exortar vocês, aqui no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé foi dada para nós. Só que esta fé, irmãos, ela não pode continuar da maneira como ela foi dada, tão somente. Esta fé precisa crescer. Esta fé precisa produzir. Esta fé precisa ter essência, para que nós sejamos guardados por ela, para que nós crescemos através dela, para que nós alcancemos a maturidade por ela. Então ele diz: batalhar pela fé. O que é batalha? Pela fé que um dia você recebeu, que eu recebi. É uma luta. Vamos falar a verdade. Tem dia que a gente acorda que parece que ela não existe. Parece que ela não está com a gente. Não é verdade? Parece que estamos vazios. Digo, onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? Parece que ela não está conosco. Aí entra a batalha, entra uma luta. Por quê? Só existe um meio, só existe um caminho para a fé crescer. Não existe nada mais além disso que eu vou falar para você aqui agora. Só a palavra de Deus tem esse poder de fazer a fé crescer. Você pode ouvir testemunhos de pessoas que foram curadas. É bom. Você pode ouvir canção o dia inteiro, e a tua fé continuar do mesmo tamanho. Porque a palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É claro que tem canções bíblicas, canções que as letras são da Bíblia, e isso é a Bíblia cantada. Mas o que faz a tua fé crescer, a minha fé crescer, é a palavra de Deus. E talvez seja uma coisa, irmãos, que nesses últimos tempos a gente tem ouvido pouco, a gente tem participado pouco, porque não é só ouvir. Eu posso ouvir e não ter nada. Você pode ouvir essa palavra aqui e sair vazio. Porque é ouvir e entender. Ouvir e entender a palavra. Quando você entende, você diz: puxa vida, eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido isso, que a palavra falou comigo agora.
Então não é simplesmente escutar, é ouvir. Tem uma grande diferença. Então quando a gente ouvir, ela desce ao coração. E o Espírito Santo trabalha aqui dentro, gerando o que a palavra disse que seria. Lembra da palavra do profeta Isaías, no capítulo 55? A minha palavra não voltará vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. O que a palavra é lançada para quê, irmãos? É lançada em nossos corações para gerar fé. Fé que transforma. Fé que muda o ambiente onde nós estamos inseridos. E muitas vezes, queridos, a nossa fé mal dá para a gente sobreviver. Quanto mais para mudar alguma coisa, ela está tão abatida, tão fraca, por falta de entendimento, que nós estamos sobrevivendo muito mal. E nós precisamos compreender isso, amados, através dessa palavra que o apóstolo Judas está trazendo aqui nesta noite para nós, pelo Espírito Santo. Tem que começar uma batalha, tem que começar uma luta. Tenho que batalhar pela fé que uma vez me foi dada. Foi me dada uma única vez, irmãos. Uma única vez eu recebi. Deus me deu uma fé. Quando Ele me deu, poderia ser apenas uma semente de mostarda, como diz no capítulo 17 de Mateus. Uma semente de mostarda, mas que foi plantada. Semente de mostarda é a menor semente praticamente da hortaliça. Se ela ficar na mão, talvez você não enxerga uma distância de 1 metro, tão pequena que é. Mas quando você planta ela, ela nasce, a árvore cresce e fica grande. Fica uma grande árvore, uma grande hortaliça, uma das maiores da hortaliça. E dá para ver de longe, isso simbolizando a fé, a tua fé, a nossa fé. Quando nós conhecemos a Cristo, talvez seria esta semente. Mas se ela continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, irmãos, porque esta fé que uma vez foi dada aos santos é para produzir. É uma fé geradora. É uma fé que gera. É uma fé que produz. Para mim e para aqueles que necessitam. E para aqueles que passam por mim, que precisam receber alguma coisa, porque eles ainda não têm. Dai de vós de comer, Jesus disse. Vocês se lembram desse texto? Ah, mas tem uma grande multidão. Dá comida para eles. Mas a fé deles não era suficiente aquele dia. Mas depois, muito além depois, a fé foi possível realizar aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem. E fizeram muito bem, porque eles tiveram uma fé para seguir, para guardar e para viver a presença de Cristo, anunciar a Cristo a todas as nações. Amados, pensando nesta palavra, nós vamos meditar, sabendo que a fé é tudo que nós temos, porque sem ela jamais viveremos o que Jesus tem para nós. Sempre foi fé, sempre foi uma questão de fé, mas em Cristo é muito mais fé, não é por vista. Lá no tempo da lei, eles viam muitas coisas. Na saída do Egito, eles viram muitas coisas. Eles viram maná caindo do céu. Eles viram a coluna de fogo durante a noite. Eles viram a nuvem durante o dia. Viam muita coisa.
Mas em Cristo, a fé e pela graça, eu só vou conseguir ver depois que eu crer. Jamais eu verei antes de crer. Jamais a igreja verá antes de acreditar no que Ele disse, no que Ele fez. Nós temos aprendido isso, irmãos, que nós precisamos crer em tudo que Cristo fez por nós na cruz. Já fez. Nós precisamos crer em tudo que a palavra diz que Ele fez, porque Ele fez. Eu só preciso entrar nesse entendimento de fé e ter uma fé inabalável nesta palavra que diz que tudo está feito, que diz que em Cristo eu e você somos mais que vencedores. Você crê? A palavra de Deus que nós vamos ler agora está em Romanos capítulo 5, do versículo 1 a seguir. Romanos capítulo 5 diz assim: tendo sido, eu quero que você preste atenção comigo, irmãos, tendo sido, não, já está feito, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Até aí tá bom. Voltando no versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz. Paz é a palavra-chave que a fé produz em nós. Quando nós perdemos a paz, quando nós não estamos em paz, tem alguma coisa errada com a gente. Preciso prestar atenção. Está faltando paz? Você perdeu o entendimento, a fé, que você foi justificado, que você não é mais pecador, que você em Cristo foi justificado, Ele fez justiça por você na cruz. E esta paz, irmãos, é aquela paz que Paulo escreveu lá em Tessalonicenses. É a paz que excede todo entendimento. Excede, é mais do que você imagina. A paz de um salvo, a paz de alguém que conhece o Pai, a paz de alguém que sabe que é filho, que é herdeiro, que é escolhido. É a paz de alguém que não está perdido, de alguém que sabe o lugar que está e por que está. Agora, quando a nossa fé, irmãos, está caidona, ela para de acionar isso na nossa mente. Ela não aciona esse entendimento na nossa mente. A nossa mente fica vazia de Deus, e cheio de nós mesmos, e cheio de problema, e cheio de angústia. E ele continua dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos entrada a esta graça. Nós entramos neste lugar. Irmãos, entrar na graça é entrar no entendimento de Cristo, é entrar em tudo que foi realizado na cruz, é entrar na paz e ter uma esperança viva. Hoje está ruim, você pode entrar em dias maus, a gente pode passar por momentos difíceis, sim. Ninguém está falando que isso não aconteça, ou que isso não vai acontecer. Mas você tem o entendimento no teu coração de quem está com você é maior do que o problema, de que aquele que está contigo é maior do que aquilo que você está vivendo, as circunstâncias que te cercam. Maior é o que está em mim, maior é o que está em nós. Esta graça na qual temos firmes, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, como a nossa fé muitas vezes está tão abatida que a gente não entende isso, que a gente não entra na graça de Deus, que a gente não tem esperança na glória de Deus. A glória não, parece que está tão longe, a gente não é cercado por ela, aquele gozo interior, aquela alegria aqui dentro, sabe? Que, irmãos, muitas vezes é isso que está passando na vida dos cristãos de hoje. Eles não sabem o que são, não sabem o que lhes pertence em Cristo. Nós somos herdeiros de tudo, irmãos, não é de algumas coisas. Nós somos herdeiros de tudo, da glória de Deus, de tudo. Não de coisas, mas de tudo que Cristo é, porque coisas é dele, coisas é para ele. Muitas vezes a gente confunde, irmãos, a glória de Deus, o pertencimento de quem somos nele, com coisas materiais. Aí está o engano. Não se trata disso. Se trata da paz que excede. Se trata do tratamento aqui dentro, daquele algo que o mundo não tem, que o dinheiro não pode dar, que as riquezas do mundo não pode oferecer, ninguém pode comprar. É graça. É só pela graça que eu recebo isso, irmãos. Você pode ter tudo na terra e não ter essa graça, está arruinado. E não ter essa esperança está ruim. Mas a nossa fé coloca a gente nesse lugar onde Cristo morreu por nós. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quem já deu glória na tribulação? Quem já glorificou a Deus por estar atribulado? Talvez seja, irmãos, o algo mais difícil que o cristão, é só com maturidade que acontece isso. Só um cristão maduro consegue fazer isso, porque ele sabe que a tribulação que ele está passando vai fazer ele mudar de nível, vai fazer ele saltar de nível, mais perto, mais próximo da glória de Deus. Então aqui, a tribulação, gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Irmãos, o grande problema nosso hoje em dia é a ansiedade pelo tempo, não é verdade? A gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar, a gente quer tudo para ontem. Deus já está atrasado, Deus já atrasou. Então quando a gente não tem essa fé de esperar o momento, a tribulação conduz a gente para um abismo e não para a glória.
conduz a gente para o eu carnal. E a situação só piora quando nós, como filhos de Deus, a gente não entende que isso faz parte do nosso crescimento, da nossa maturidade em Cristo. A gente não entende que conhecer isso vai ajudar a gente nos momentos que Deus preparou para a gente crescer. Sem tribulação, amados, a gente não aprende a paciência. Isso é um pacote feito, é um pacote perfeito. Nós temos que esperar. Senhor, me dê força para esperar, me dê força para entender, me dê força para combater. Aumente a minha fé, acrescente a minha fé, Senhor, porque eu vou passar em nome de Jesus, vou crescer em nome de Jesus. Versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Irmãos, isso é lindo demais. Onde nos leva isso? A ter experiências com Deus, a ter experiências com a palavra, a ter experiência com o Espírito Santo. Quando nós entendemos, desde o versículo 1 do capítulo 5, que a fé nos colocou nesta graça, e que esta graça vai se movimentar nesta direção, fala, meu Deus, então a graça nos leva nessa direção? Sim. Porque Deus, Ele quer o nosso aperfeiçoamento, irmãos. Ele quer que a igreja seja aperfeiçoada. Porque a igreja aperfeiçoada mostra a sua glória, mostra o seu poder, mostra quem Ele é. Aperfeiçoados. É claro, amados, que muitas vezes nós confundimos tribulação com outras coisas que a gente produz, que a gente fez. Ah, estou passando uma tribulação, mas Ele fez aquela tribulação chegar até Ele. Foi Ele que produziu. Muitas vezes nós fazemos tanta bobagem e a gente chama isso de tribulação. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é sobre essa tribulação inventada por nós, criada por nós, pela nossa falta de paciência. A gente agiu antes do tempo, fez fora do tempo e depois então ficou sobrecarregado. Ah, estou passando uma tribulação. Não é isso. Não é disso que a palavra está tratando nessa noite. Está tratando da tribulação natural, a luta que nós temos contra o inimigo diariamente, a opressão das trevas, que nós temos que lutar contra ela, temos que combater contra ela, que é muita. E está falando desta guerra, não está falando de carne e sangue, está falando da guerra espiritual, nos lugares celestiais, que é um combate constante, que é um combate diário. E quando a gente não compreende isso, nós não temos paciência, amados, e a nossa fé não produz uma saída em Cristo, na palavra, e a gente não cresce. Então por isso que a oração, a palavra, é o que vai gerar em nós armas suficientes para nos fazer vencedores em Cristo. Versículo 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que pelo bom alguém ouse morrer. 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A obra produzida na cruz. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele não esperou a gente melhorar, Ele não esperou a gente se santificar. Não. O justo pelos injustos. A gente crê nisso? A nossa fé diz isso para a gente?
quem somos nós? Quem éramos? O que Ele fez de nós? A nossa fé diz no nosso coração que nós éramos perdidos e fomos achados, que nós não tínhamos e nós não éramos e agora somos, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, esta é a chama da fé. Eu quero comprovar isso com você, que a tribulação que nós passamos, ela produz para nós um peso real de glória, que ela faz a gente se aproximar mais de Deus. A tribulação que não nos aproxima de Deus, não é de Deus, porque a tribulação ela tem esse poder de nos levar a orar, de nos levar a consagrar a nossa vida, de nos levar a ler mais a Bíblia, de fazer algo para se aproximar mais. Então a tribulação ela tem essa autoridade bíblica de fazer com que a gente se aproxime e a nossa fé seja lapidada de tal forma que não é qualquer coisa que faz você mudar, que não existe mais nada de fora, vindo de fora, que vai conseguir atingir aqui dentro, porque a tua fé se torna uma fé madura, uma fé real, uma fé que não é uma fé se tem ou não tem, tanto faz. Se tem eu estou, e se não tem eu estou também. Se Deus fez, Ele é, e se não fez, Ele é também. Esta é a fé madura. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 11. O que é a fé? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A pergunta é: o que é a fé? Então está respondido. A fé eu não vejo o que eu estou esperando, mas eu creio que virá. Quando a gente tem um entendimento em Cristo de tudo aquilo que nós lemos lá em Romanos 5, que a graça nos colocou nesse lugar, e que nesse lugar produz tantas coisas para a nossa experiência com Deus, para a nossa vida crescer em Deus, eu chego nesse entendimento claro. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então essa é a realidade que o cristão precisa viver. Eu não vejo, eu não tenho, mas eu creio. Eu creio no que a palavra diz. Eu creio no que Ele fez por mim na cruz. Eu creio que eu sou filho. Eu creio que tudo já está preparado, que Ele não precisa preparar mais nada, está tudo feito. Eu creio ou não creio? É o firme fundamento, queridos. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Não vejo, mas creio. Irmãos, e a gente precisa enxergar muito bem pela fé, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Nós não andamos por vista, mas por fé, diz a palavra. Não é o que eu vejo, mas é o que eu creio, que me faz caminhar no entendimento, nesta graça que Jesus, através da sua morte, deu a todos nós, o favor imerecido. Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, quem são eles? Está tudo aí nessa galeria. Eles alcançaram testemunhos.
Irmãos, olha bem, testemunho de que creram. Não diz assim, ó, pela fé eles conquistaram fazenda, eles conquistaram reinos, não. Pela fé eles alcançaram testemunhos. É diferente. Porque quando alcança testemunho, pode alcançar qualquer outra coisa. Porque é buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais vai ser acrescentada a necessidade. Mas a gente tem buscado errado. A nossa fé é para buscar alguma coisa. A nossa fé é para crer que vai acontecer alguma coisa física. Mas primeiro, irmãos, antes de acontecer no físico, precisa acontecer lá. E a gente quer que aconteça aqui. O que é ligado no céu. Não, a gente quer ligar aqui as coisas e acontecer aqui. O que é ligado na terra será ligado no céu. Então quando eu ligo pela fé no céu, o que é? Buscando as coisas que são de cima e não as que são da terra, onde Cristo está assentado. E o que é que tem lá? Tudo que a graça produziu. Tudo que Jesus fez e nos deu de graça. Está tudo lá. Está tudo com Ele. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós. Será que com Ele não estaria tudo? Fé, meus amados. A fé para alcançar testemunho. Irmãos, você pode ser um crente, você pode ser um grande filho, você pode fazer muita coisa, mas se a sua fé não alcançou testemunho, você não deixou um legado. Testemunho para quem? Para a geração dos teus filhos, para aqueles que passam por você. Temos que deixar testemunho. Por que é que vão falar de nós? O que é que eles vão falar de você amanhã quando você não estiver aqui? Da tua fé. Ou tem outra coisa a falar? Vai falar da nossa fé em Deus. Vamos falar o testemunho. Então quando entra aqui nessa galeria, o autor do livro de Hebreus, ele fala assim, ó, eu poderia ficar o dia todo escrevendo o nome dos heróis. São tantos, ele falou, mas eu coloquei esses aqui. A galeria ali tem alguns deles, são aqueles que traz para a gente um mover de entendimento, de um testemunho, de que creram em Deus e venceram em nome dEle. Venceram batalhas, foram perseguidos, foram cerrados, foram maltratados. Está escrito assim, homens de que o mundo não era digno deles, mas a fé deles não permitiu que eles voltassem atrás. Eles continuaram firmes, com toda a circunstância contrária, com todos os ventos contrários que vinham sobre eles, eles permaneceram fiéis, e o testemunho foi dado. Amém, queridos? Coloca o versículo 6, filho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí? Queremos agradar a Deus ou não? Sem fé é impossível. Não está dizendo que é talvez, quem sabe, não, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em primeiro lugar que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Fé nós nunca vimos, mas nós cremos. A fé natural crê em tudo,
Mas a fé em Deus crê em Deus. A nossa fé precisa estar em Deus, em Jesus. No capítulo 12 de Hebreus diz: olhando para Ele. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aquele que por causa do propósito, daquilo que estava proposto, Ele suportou as afrontas dos pecadores. Jesus nos ensina a fé que faz você caminhar, mesmo com todos os ventos contrários, faz você seguir em frente. Eu estava falando da fé que produz testemunho. A fé, irmãos, ela é transmitida para outros, de geração a geração. Vamos ler isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Paulo está falando com Timóteo, seu filho na fé, que a fé que ele tem hoje foi transmitida a ele. Foi transmitida pela sua avó e pela sua mãe. A mãe e a avó. Provavelmente nesse tempo ele não tinha pai, Timóteo, mas Paulo está lembrando ele, falou: a fé que você tem, filho, foi transmitida pela tua avó e pela tua mamãe. Isso mostra o quê? Que a avó era uma pessoa de testemunho, e a mãe também. Então ele tinha tudo para continuar, porque ele já vinha de uma geração de pessoas de fé, de pessoas que acreditavam, de pessoas que honravam a Deus com a sua fé. Amados, nós temos que prestar atenção no que somos hoje, e o que é que estamos deixando para esta geração que passa por nós. Nossos filhos, amigos de trabalho, irmãos, que tipo de fé eles estão vendo? Uma fé que reclama, uma fé que diz as mesmas coisas que eles dizem? Ou uma fé que vai, ou uma fé que confronta isso, dizendo: tem algo melhor? Tem algo melhor, meu filho. A tua vida vai ser transformada, Deus vai mudar isso. O Deus que eu sirvo vai mudar essa situação. Esta geração precisa, irmãos, de pessoas que acreditem em Deus, que creem em Deus, que alegrem em Deus. Aqueles que o buscam, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que se achegam a Ele. Isso mostra o quê? Se nós falarmos em nome dEle, se nós orarmos em nome dEle, se nós pedirmos em favor de alguém, Ele está pronto para atender. Mesmo que aquela pessoa não acredite da maneira que você acredite, não precisa. É você que tem que colocar em ação. Sou eu que preciso estar nesse lugar, na brecha, intercedendo, irmãos, por outros, por um familiar, por um amigo. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus e a gente não apresenta ninguém, como se nós não tivéssemos ninguém com quem se preocupar. E nós precisamos estar preocupados, sim. Tem muita gente que nós precisamos nos preocupar com eles.
para que eles sejam salvos. Alvos das nossas orações, alvos da nossa fé. A nossa fé precisa ser repartida para alcançá-los. Você já pensou nisso? Ou não tem se preocupado com isso? Irmãos, é isto que eu falei no início desta palavra. Se a nossa fé, se nós não lutarmos pela fé, ela vai continuar uma semente de mostarda que não produz, que não sacia a nossa sede, que não nos faz crescer, e muito menos nos dará condições para ajudar alguém pela fé, para distribuir o que temos pela fé, o que temos recebido pela fé. Então, amados, isto é o que o Senhor fez por nós através da graça. Recebemos pela graça e crescemos pela graça. Tenha entendimento, amados. Se a tribulação vier, fica firme, porque é o teu crescimento, é a tua maturidade, é a tua paciência sendo gerada, e com certeza te fará fortalecido, te fará forte nos dias difíceis da vida, te colocará você como um guerreiro. Aleluias. Para encerrar, eu quero só ler esse versículo, Efésios capítulo 6, versículo 14 e 16. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, queridos? Com esta palavra eu encerro. Deixo para você meditar, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo que protege você e a sua família. A fé é um escudo que te guarda. A fé é o escudo que dá segurança nos dias maus, nos dias tribulados. A fé te põe de pé. É isto, queridos, que nós precisamos prestar atenção. Toma sobretudo, cuida da tua fé, zele por ela, batalhe por ela, faz ela crescer. Leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, se encha do Espírito, seja grande na presença de Jesus, e o mal não vai ficar, o mal não vai prevalecer. Pela fé você expulsa, pela fé você ora e expulsa o mal. De onde você está, seja no trabalho, em casa, aonde você estiver, seja um guerreiro de Deus pela fé, queridos. Seja alguém que conhece, seja alguém que sabe e tenha estratégias de guerra. Para vencer nesta guerra, é preciso conhecer. Se você já conhece, assuma o teu lugar em Cristo. Vamos colocar de pé. Irmãos, saiba de uma coisa, que tem muitas coisas que nos impedem de crescer, de amadurecer em Deus, de conhecer mais. Tem muitas coisas, tem muitos vícios que nos perturbam, que é só pela fé que você vai expulsar isso. Tem muitas coisas que é empecilho no teu crescimento. Você está sempre no mesmo lugar, porque cai sempre no mesmo lugar. Só pela fé você pode expulsar isso, meu amado. Creia que onde está o Espírito de Deus, a liberdade, a libertação também. A palavra de Deus liberta. Então pela fé assume o teu lugar de guerreiro,
e diz: em nome de Jesus eu vou vencer isso. Assume o teu lugar de alguém que conhece a Deus e diz: não vou ser mais enrolado por esse pecado, não vou ser mais fracassado por isso, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou tomar o escudo da fé e vou batalhar contra isso que tem sido a miséria da minha vida. Meu querido, assuma agora, toma o teu lugar em Cristo e diz: em nome de Jesus eu quero ser livre, eu quero viver em liberdade de vida, eu quero ser livre em Cristo. Que esse tormento que atormenta a minha mente vai sair agora em nome de Jesus. Assuma o teu lugar pela fé, dizendo: Senhor, o Senhor me deu graça, e pela graça eu sou mais que vencedor, e pela graça de Deus, a palavra viva que entra no meu coração, eu sou livre. Então nesta oração eu quero que você ore, amados, tomando posição para sair daqui um vencedor, sair daqui alguém que entendeu a palavra e que vai viver pela fé diária, não vai voltar atrás, mas vai vencer mais, cada dia mais. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, eu oro com os teus filhos, debaixo desta palavra de graça, debaixo desta palavra de fé, que toda força do inimigo seja vencida. O escudo da fé nos protege, nos guarda pela tua palavra, Senhor. Faz-nos habitar em segurança aos teus pés. Senhor, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo, nós repreendemos agora, Senhor, todo este mal que sufoca, que traz frieza espiritual, todo esse espírito de engano, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, que esta paz que excede todo entendimento, Senhor, penetra nos corações agora. Venha a tua paz, venha a tua cura, venha o teu milagre. Agora, Espírito Santo, penetra em cada célula do corpo, da alma, do espírito. Cura, Senhor, em qualquer área da vida. Restaura agora, Espírito Santo, este lar, esta família, este que está necessitado neste momento, mas creu, está crendo e vai alegrar ao Senhor pela sua fé. Não vai viver de miséria, de enganos. Senhor, desperta a fé que há em nós, desperta a fé que há no coração dos teus filhos, para que vivam intensamente esta verdade da tua palavra. Que sejamos capacitados nesta noite, Pai, para que em Cristo a gente vença todas estas batalhas, a gente vença tudo isto para a glória e para a honra do teu santíssimo nome. Nós abençoamos a todos, Pai, cada lar, cada família, nós abençoamos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos a vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Aleluia.